Amanhã definitivamente será um dia histórico aqui na nossa história recente do Brasilzão, com os olhos do país inteiro voltados ao início do julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e de outros 7 réus, pessoal, que compõem o núcleo 1 da suposta trama golpista. E olha, vale a pena a gente trazer aqui com máxima precisão para vocês, da forma mais didática, que o processo será julgado pela primeira turma do STF em 5 sessões, distribuídas em 2 semanas, tá, pessoal? E olha, os réus podem ter uma punição de até 43 anos de prisão, caso sejam condenados com pena máxima, tá? Pelos 5 crimes que estão sendo acusados, imputados e que, podendo assim, tendo as penas somadas, chegando a esse montante. Agora, eu sei que do outro lado aí, é o meu caso, é o caso de vocês, de vários membros aqui da nossa própria bancada, de como é que realmente vai se dar esse processo, quais são as próximas etapas, todos os componentes aqui envolvidos. Afinal de contas, vamos acionar aqui o nosso ponto de apoio jurídico, doutora Luciana Nepomuceno, para, como eu disse, desenrolar um enrolado para a gente entender como vai funcionar esse julgamento nos próximos dias. Traz aqui o abre-alas para a gente, por favor. Obrigada, Marinho. Amanhã vai começar um julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal, perante a primeira turma, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados na trama golpista. Esse julgamento começa com o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, abrindo a sessão e passando a palavra para o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, e ele procede à leitura do relatório, que nada mais é do que um resumo do que aconteceu nessa ação penal 2668, desde a fase das investigações até as alegações finais. Depois que o Alexandre de Moraes lê o relatório, passa a palavra para a Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet, vai fazer a sua defesa oral a partir das teses que ele apresentou na denúncia e depois passa-se a palavra para os advogados de cada um dos 8 envolvidos, começando ali pelo delator, pelo colaborador Cid, depois passando para os demais em ordem alfabética. A partir desse momento que a defesa, a acusação e a defesa fizeram as suas sustentações orais, passa-se então a leitura do voto, que é a decisão, começando pelo relator Alexandre de Moraes. A partir daí, passe a palavra para os demais ministros, são 5 ministros que compõem essa primeira turma, que vão acompanhar ou não, ou divergir do voto do ministro Alexandre de Moraes. Observando que essa palavra vai rodar ali na primeira turma em ordem decrescente de antiguidade. Ou seja, começa-se pelo mais recente, que é o ministro Flávio Dino, e depois passa-se para os mais antigos na composição ali, os mais novos na composição da primeira turma. E aí, para se ter um resultado final, é necessária a maioria simples, ou seja, 3 votos a favor da condenação, nós teremos ali então o placar já formado majoritariamente pela ou condenação ou pela absolvição. Ô Lu, eu queria dar um passo atrás, porque muita gente tem tido dúvida a respeito da competência do Supremo para conduzir esse julgamento. Tanto porque as pessoas envolvidas já não têm mais foro privilegiado, como porque o próprio ministro Alexandre de Moraes, que presidiu o inquérito, seria uma das vítimas do plano do punhal verde e amarelo de assassinato. Então, muita gente olha para a situação e diz: como que uma possível vítima do plano pode estar presidindo o julgamento? Isso não seria algo que compromete a imparcialidade que é esperada no devido processo legal? Como que você responde a isso? Vamos lá. Essa sempre foi, uma das indagações que ficaram pendentes durante toda a tramitação dessa ação penal. Porque Alexandre de Moraes, que está envolvido nessa trama golpista do punhal verde e amarelo, é, ao mesmo tempo, ali vítima e também julgador. Tecnicamente, ele é vítima? Não, porque não está se apurando esse fato específico dele como vítima. Porém, nós estamos falando aqui uma resposta técnica. Agora, no sentido do contexto da apuração, claramente, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem
a um envolvimento com os fatos que estão sendo apurados. Inclusive, me chamou muita atenção quando ele estava procedendo à oitiva, ao interrogatório dos acusados, ele pergunta, mas o que vocês falaram sobre mim naquele encontro, naquela reunião? Mostrando o envolvimento dele nos fatos, embora, repito, no sentido técnico, jurídico, ele não se afigure no papel de réu. Eu, se fosse o ministro Alexandre de Moraes, eu teria declinado dessa competência para não pesar sobre essa ação penal nenhuma nódoa de eventual parcialidade ou suspeição que ele preferiu bancar. Mas isso lá na frente poderá sim ser questionado, embora já foi, mas poderá voltar à tona para um eventual questionamento de uma condenação. Esse momento é muito importante aqui, David Zitar. Só para fazer um rápido break para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Segue a todo vapor e volta para vocês já já. E o debate aqui, essa aula aqui da nossa doutora Luciana Nepomuceno segue adiante com David de Tarso na pergunta. Vamos lá. Não, a dúvida é se, mesmo sem um consenso geral dos ministros, pode haver a defesa pode sustentar alguma tese de que, olha, não houve realmente a imparcialidade? Isso já foi aduzido pelas defesas. Sim, mas eu digo assim, na prática, tem alguma questão que pode... um recurso que pode... Vamos lá. Cabível? Como é que isso pode voltar à discussão se já foi discutido? Vamos lá. Já foi discutido, já foi decidido e não foi a gente fala monocraticamente, ou seja, somente pelo ministro Alexandre de Moraes. Foi levado para o colegiado. Então, foi uma decisão colegiada. E a decisão colegiada prevalece por maioria simples. Como a maioria aqui, nós estamos falando de maioria de 5, nós temos ali 3, já formam a maioria. Agora, eles podem voltar e vai ter a condenação, ou seja, você vai ter a sanção. Porque até então não existe uma condenação nem um decreto absolutório. O que nós vamos ter aqui agora, com o julgamento, a possibilidade de recurso. Inclusive, com recurso que, em tese, pode levar a matéria para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente pode ter esse julgamento sendo levado, sim, à revisão dessa condenação, teoricamente, porque depender do comando condenatório para os 11 ministros. Mas esses pontos, por que é o Supremo que está julgando? Por que é o ministro relator, é o ministro envolvido, Alexandre de Moraes? As defesas já foram, durante toda a instrução do processo, durante as suas oportunidades de contestação, já alegaram essas questões que já foram ali dirimidas. Mas, aguardando a condenação, pode vir a ser que eles tenham uma nova estratégia de questionar. Mas já foi decidido e o colegiado manteve ali esse entendimento de que sim, é o Supremo e é o ministro competente Alexandre de Moraes. Tias Peixoto. Não, lembrando que essa questão da competência, do julgamento, também era pacificado quando, por várias vezes, o Supremo Tribunal Federal viu a competência do juiz Sérgio Moro para julgar os casos ali na vara de Curitiba e que depois isso foi revisto em uma situação onde eles não avaliavam que a competência estava. Então, assim, o Supremo também, a gente tem um Supremo no Brasil que gera muita insegurança jurídica. Porque se a gente olha a questão de prisão em segunda instância, 2 anos é um voto, 2 anos depois é outro. Se a gente olha essa própria questão da Lava Jato, detalhes da Lava Jato, que antes eram validados tecnicamente pelo Supremo, que depois deixariam de ser. Então, assim, tudo pode acontecer num futuro e, obviamente, a defesa do ex-presidente Bolsonaro vai atrás do recurso no caso da condenação, dos demais réus também. Agora, uma coisa que nesse caso me chama muita atenção é este ser um julgamento que está acontecendo na primeira turma e não no plenário. Talvez de todos os pedidos da defesa, o advogado, até o Celso Villardi, o doutor Celso Villardi, advogado do Bolsonaro, falou bastante sobre isso, o pedido de ser julgado pelo pleno, pelos 11 ministros, como seria no caso que ali o que estão recuperando do foro, né, nessa nova lógica aí, que também é uma novidade do Supremo de 2 anos para cá, é também a situação do cargo de presidente da República. Então, que deveria estar ali no plenário para todos os 11 ministros julgarem. Não está sendo assim. Está sendo julgado pela primeira turma, que tem muitas figuras que tiveram problemas
para pessoais, mas eu vou até além, ministro Zanin ali, quando era advogado, tem uma ação que solicita inelegibilidade, que está na base ali da denúncia da PGR, né, que é nesse processo agora em que ele advogou contra Bolsonaro. Ministro Flávio Dino, um grande desafeto político de longo prazo de Bolsonaro. Então, eu acho que a maior tristeza em relação à forma desse julgamento está de não estar no pleno, não estar no plenário, e está sendo julgado apenas pela primeira turma nesse momento. Eu queria dar um esclarecimento técnico quanto a esse ponto. Posso Muito falar? em breve, até porque eu estou aqui na iminência, agora sim, de recepcionar todos os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado na Rede Jovem Pan de Rádio. A gente segue aqui explicando ponto a ponto, item por item, fator por fator, político, jurídico principalmente, aqui no detalhe, para todo mundo entender o que a gente está diante do julgamento histórico em torno da suposta trama golpista envolvendo o ex-presidente Bolsonaro e os réus no entorno dele. E claro que o julgamento começará amanhã, possivelmente um dos mais emblemáticos do século, né? Afinal, trata-se de um ex-presidente, sempre desperta a atenção de muitos. Os holofotes da imprensa internacional também estão voltados aqui em torno disso, até porque muitos vão sempre estar reforçando, né? Vai ser a primeira vez que um político será julgado por um golpe que não se consumou, tropas não foram mobilizadas e onde ele sequer se encontrava pessoalmente no território nacional onde o suposto golpe teria sido perpetrado. Mas aí, claro que tem todo o enredo por trás, os atos preparatórios, as insinuações. Não, só trazendo um contexto, porque houve a manifestação de o interesse, né, de mais de 3 mil pessoas em assistir o julgamento de forma presencial. Claro que eles não vão ficar ali no ambiente onde estão sendo realizadas as tratativas, né, em torno desse julgamento, vai ter uma sala à parte ali na corte, mas eles vão acompanhar por meio de um telão. Mas desses 3 mil, só 1.200 que foram credenciados. E a imprensa também, mais de 500 solicitações, mas apenas um número bem limitado ali de 80 pessoas que vão estar acompanhando esse julgamento. Dessa vez os celulares vão estar lacrados? Aí é uma questão que a gente vai trazer com a apuração de Brasília. Eu gostaria só de dar uma explicação técnica do porquê que o julgamento está na primeira turma e não está no plenário. Boa. Porque em 2023, o regimento interno do STF foi alterado para prever a competência da primeira turma para essas ações penais. Então, caberia ali ao ministro Alexandre de Moraes delegar para o plenário de acordo com a conveniência, oportunidade, ou seja, de um critério pessoal dele, de avaliação do processo para ele. Porque o regimento interno, desde 2023, repito, traz essa previsão. E a questão de ser a competência envolvendo o ex-presidente, o regimento prevê a competência do plenário para aquele que está no mandato, ou seja, para o presidente em exercício, que não é o caso, porque nós estamos aqui envolvendo um ex-presidente da República. Mas aí é que tá. Porque a lógica do foro essa, para mim, é uma bagunça gigante quando a gente olha a expansão do foro privilegiado no Brasil. E como isto virou um problema. Agora, quando a gente olha e a razão de recuperação é o cargo de presidente, eu acho que o que a gente precisa avaliar é se ele está sendo julgado em tese enquanto ele era presidente da República, nesse tempo histórico, ele deveria ter o tratamento total dado na função de presidente, tendo em vista que foi nesta função que o foro foi ali recuperado. Então, assim, eu não entendo, e aí eu até gosto muito da fala da doutora, que ela falou, se eu fosse o ministro Alexandre, eu me afastaria da ação. Nesse caso, até o quão importante esse julgamento vai ser, o que teria custado, qual teria sido o malefício que a senhora avalia de ter ido para plenário? Por que essa não foi assim a forma, tendo em vista a importância desse julgamento, tendo em vista a quantidade de pessoas até que presencialmente desejaram assistir? Como que você avalia isso? Não, eu vou fazer aqui um paralelo, respondendo a sua pergunta, Jess, com o ministro Joaquim Barbosa, à época era o relator do processo do mensalão. Joaquim levou a matéria, o julgamento, para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Aí que o ministro Alexandre de Moraes, ele arrogou para ele a questão da competência e mantendo ali no órgão fracionário da primeira turma. Então é questão, repito, dele avaliar politicamente e juridicamente essa estratégia, que eu repito aqui, que eu falei, eu não julgaria no órgão fracionário e sim no órgão colegiado. Para quê? 11 cabeças pensam
Muito mais do que você ter ali 5 ou um número quantitativo mais reduzido. Ou seja, você afasta especulações de parcialidade, de julgamento direcionado. Exato. Mas foram escolhas ali dele a partir da lacuna do regimento interno. E lembremos aqui, uma curiosidade para quem não se recorda, claro que após a condenação em primeira e segunda instância, o pedido de execução de pena do então ex-presidente Lula foi levado ao STF e houve 8 pedidos de habeas corpus, pelo menos 8, com todos os embargos, recursos, agravos internos envolvidos também, Estado de Direito à la carte, a defesa do próprio ex-presidente Lula naquele momento, chefiada por Cristiano Zanin, hoje na primeira turma que vai provavelmente liquidar o ex-presidente Bolsonaro, realmente foi ao plenário do STF uma votação acirradíssima de 6-5 contra o ex-presidente Lula, negando o pedido de habeas corpus, que aí sim foi confirmada a prisão dele e aí ele foi ali para o cárcere em Curitiba. Ou seja, as pessoas se perguntam, né, por que houve um tratamento com tamanha deferência e processos com um e não com o outro, né? Mas é diferente. Mas assim, se a gente for avaliar também as arbitrariedades, a gente vai ver várias. Até de você poder se manifestar. O presidente, o ex-presidente Lula, né, agora presidente, então ex, ele podia dar entrevistas, a pergunta também tem isso, muito pura verdade, mas por que Lula teve acesso ao plenário e Bolsonaro não? Deve ter uma explicação técnica que a gente vai com certeza ter a oportunidade de trazer aqui, não sei antes eu partir para Brasília, pessoal, porque é importante a gente reforçar aqui que há uma preocupação assim redobrada das autoridades com o esquema de segurança que vai ser proposto lá na capital federal. E eu vou acionar aqui a nossa reportagem para entender exatamente o que está sendo posto ali em torno do realmente o cordão de isolamento, todo o esquema de segurança sendo proposto ali pelas autoridades acerca do julgamento. Vamos então acionando Brasília aqui, minha diretora Helena, podemos? Então vamos lá. Temos o Igor Damasceno, confere, aqui pronto para entrar. Fala, Igor, você me ouve bem? Oi, André, bom dia para você, bom dia também para todos que nos acompanham. Eu falo ao vivo daqui da Praça dos Três Poderes. Ali ao fundo está o Supremo Tribunal Federal, onde a partir de amanhã vai ser definido o futuro tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro quanto de 7 aliados políticos que, de acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, fazem parte do chamado núcleo crucial ou núcleo 1 da suposta trama de golpe de Estado. São esperados, por exemplo, algo em torno de 500 jornalistas para acompanhar esse julgamento ali na primeira turma do STF. 80 jornalistas estarão direto do plenário e outros 420 estarão acompanhando no pátio externo do STF. Mais de 3.000 pessoas se inscreveram para acompanhar no local todo esse julgamento, ou seja, centenas de pessoas são esperadas para acompanhar esse julgamento. Serão 5 sessões que vão ser feitas ao longo de 10 dias, do dia 2 ao dia 12 de setembro. Por causa de toda essa mobilização, a Polícia Judicial, que pertence ao STF, e a Secretaria de Segurança Pública daqui de Brasília prepararam um forte esquema de segurança para que nada saia do controle. Não existe nenhuma manifestação ou algum risco oferecido. É mesmo em caráter preventivo. Por exemplo, aqui atrás, vou até pedir licença para vocês, está uma unidade móvel da Polícia Militar que vai ficar diuturnamente, 24 horas por dia, aqui na Praça dos Três Poderes, durante esses 10 próximos dias. Vamos mover um pouquinho aqui a minha câmera para mostrar para vocês também ali a rua em frente à Praça dos Três Poderes. Ela está cercada com gradis. Esses gradis, eles acabam monitorando o fluxo de pessoas aqui na entrada da Praça dos Três Poderes. A praça não está fechada, os turistas podem vir para tirar foto, para conhecer um pouco mais da região central de Brasília, mas eles estão sendo monitorados por esses gradis. Ali do outro lado está, por exemplo, o Congresso Nacional, que também está fechado com gradis, está monitorado por essas grades que foram colocadas
pela Secretaria de Segurança Pública daqui de Brasília. E tudo isso para que nada saia do controle. De acordo com uma nota que foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, a ronda ostensiva estará ali ampliada pelos policiais militares. E eles vão contar, por exemplo, com a ajuda da tecnologia. Serão feitas varreduras e drones estarão monitorando a parte aérea da região central de Brasília com equipamentos que fazem captura térmica, por exemplo, justamente para que nada saia do controle. E aí, os PMs, se sentirem a necessidade, eles poderão fazer revistas, como, por exemplo, a abertura de bolsas e mochilas das pessoas que estarão aqui em frente à Praça dos Três Poderes. Nesse fim de semana, um homem em surto psicótico chegou a ameaçar explodir a Praça dos Três Poderes se porventura não pudesse falar com o Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso. Então, para evitar situações como essas, esse esquema de segurança foi montado aqui pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e também pela Polícia Judicial do STF. Hoje à noite está prevista uma vigília em frente ao condomínio. Então, apoiadores vão... A gente estava ouvindo aqui a competente explicação aqui do Igor Damasceno, diretamente de Brasília. O clima não poderia ser mais, enfim, carregado em torno desse julgamento. E a gente segue, claro, repercutindo aqui item a item, ponto a ponto. Também, claro, toda a expectativa rondando os próximos dias. Vai ter muita gente aí aguardando ansiosamente, mas, de certa forma, são favas contadas, sejamos sinceros. Acho que não há ninguém em sã consciência que aguarda uma repentina mudança no desfecho, né? Uma absolvição milagrosa. Acho que isso não vai ser o caso. Mas a gente já pode antecipar, pelo menos, também para todos vocês que se identificam, talvez, como de direita, conservadores, antipetistas, liberais, enfim, do campo de oposição ao presidente Lula, muitos ali se sentiram devidamente quase que inspirados no momento onde o Lula foi preso, né? E iniciou todo o calvário ali na prisão em Curitiba. Parecia o início de um novo país, onde a justiça foi feita. Você acha que esse sentimento, uma vez tendo a prisão decretada do ex-presidente Bolsonaro, pode acabar, enfim, imbuindo metade do país que é anti-bolsonarista com essa mesma sensação? Acho que vai, sim. Acho que a gente vai, no momento em que nós tivermos uma condenação, eu acho que no final do dia, as pessoas que são opositores de Jair Bolsonaro vão tratar isso... Já tem gente marcando até festa, tem tudo isso. Comemoração, então vai ter isso. O que a gente precisa lembrar? Que uma outra parte do país vai por um caminho muito diferente. Então, é muito interessante a gente avaliar a polarização nesse caso do julgamento. Quando o presidente Lula foi preso e foi a Curitiba e teve toda aquela movimentação, muitos acharam que ali era o fim de uma carreira política. Mas a realidade é que aquilo serviu de chama, de início de uma nova chama para mobilizar politicamente e aumentar até o poder político dele. Então, um agente, quando ele vai preso e ele tem essa natureza de força, e aqui inquestionavelmente, tanto Lula quanto Bolsonaro tem, isso motiva as pessoas a verem nessa situação de martírio. Então, eu tô olhando ali, tem toda essa narrativa, tem toda essa situação, essa narrativa de perseguição. Sim. Então, isso vai ser capitalizado por aliados, isso vai ser capitalizado pelo partido, isso vai ser capitalizado como uma identidade a um ano de uma eleição. E há um ano de uma eleição que vai ser uma eleição disputadíssima. Então, a realidade, André, é que o sentimento vai aumentar. Independente de você amar ou odiar Bolsonaro, o sentimento em torno da figura, em um dado momento, vai aumentar e vai ser canalizado pelos seus aliados para tentar possibilitar um outro nome, uma nova abordagem. E, mais uma vez, pela segunda vez em pouquíssimo tempo, o país entra nisso, nesse transe de um ex-presidente da República poder ser condenado. Eu discordo da tese. O Lula é mais fraco hoje do que antes de ser preso. E eu acho isso indubitável. O Lula, na primeira passagem dele no governo, antes de ser preso, chegou a ter quase 70%, mais de 70% de aprovação. Mas depois que ele sai... Calma, é que a tese é... Vamos entender. A prisão aumenta o poder político. O que eu estou dizendo a tese está errada, porque a prisão não aumenta o poder político. A prisão aumenta o grau de engajamento de uma parcela pequena. Ou seja, a gente não pode confundir o grau
de adesão que uma parcela pequena tem com poder político, porque poder político vem do volume maior de adesão na sociedade. Então, um processo como esse, ele tem 2 fatores simultâneos. Ele aumenta a fidelidade de um grupo menor, mas ele isola esse grupo. Então, enquanto o presidente Lula esteve preso, você tinha petistas fanáticos muito apaixonados, mas isolados do resto da sociedade. Não, isso não é verdade. É esse fenômeno que veremos agora. Veremos bolsonaristas adeptos bastante apaixonados, mas cada vez mais isolados diante do restante da sociedade brasileira. Gravando, mas é algo que talvez seja uma das grandes perguntas e debates. É isso que a gente está estimulando nesse momento. Mas até e eu vou com a Jess Peixoto para trazer o ponto. No caso do Lula, mano, assim, eu não estou dizendo que aumenta o poder político de mobilização interna, de Câmara, de tudo isso. Mas eu estou falando sobre o quanto isso cria uma tendência narrativa que vai ser capitalizada na eleição e como isso também é poder político. Então, assim, e se a gente olha até para o caso do Lula, a gente lembra que a esquerda estava um pouco dividida naquele momento, mas que aquilo aumentou a adesão. Então, a gente viu o PSOL realmente embarca nisso na prisão do Lula. Realmente embarca nisso no projeto mais ligado ao PT naquele momento. Havia ali a possibilidade de mudança de liderança do polo da esquerda. É isso Veja que só, vai se buscar. se a estratégia da esquerda fosse vencer a eleição de 2018, teria havido apoio àquela altura à candidatura de Ciro Gomes. O que ocorreu é que o lulismo e o petismo ficaram completamente engajados em torno da manutenção da liderança sobre o próprio polo. Sim. Então, o que aconteceu ali foi um investimento total no polo liderado por Lula para bloquear o surgimento de alternativas no campo da esquerda. O que parece ser exatamente a mesma estratégia no espelho que faz agora Eduardo Bolsonaro, ao radicalizar para impedir o surgimento de outra liderança que possa tomar a frente no polo antipetista. A história se repete nesse ponto, mas aqui eu acho que o caminho da direita talvez seja muito diferente. Ali as lideranças, elas eram muito descentralizadas e até frágeis, se olha para o Boulos naquele momento. Aqui nós temos lideranças da direita... Cada vez, por favor, gente. Aqui a gente tem candidatos à direita dos mais variados e governadores fortes. O Ciro, naquele momento, ele não estava nesta posição. Então, aqui a gente vai ter uma disputa do espólio que eu acho que vai ser muito mais forte e até com muito mais chance de sucesso do que aconteceu na prisão do presidente Lula lá atrás. A disputa do espólio. Quantas vezes a gente já não ouviu, de fato... nos reserva fortes emoções, isso aí é sem dúvida alguma. Eu queria também exaltar aqui a reportagem do Igor Damasceno. A gente teve uma breve intercorrência técnica ali, mas o recado foi passado. A gente não pode esquecer o que aconteceu em novembro com aquele estranhíssimo caso do Tio França, que se explodiu ali na Praça dos Três Poderes em novembro. Tristíssimo e estranhíssimo caso. E nada impede de ter mais um adoidado querendo posar de herói, querendo fazer uma loucura também. Então, todos os esforços de segurança que não estiveram presentes no 8 de janeiro de 2023, a gente torce para que estejam, de fato, ali, fortalecidos nos próximos dias, não é isso? Doutora Luciana Nepomuceno, um comentário aqui no meio dessa troca de flashes verbais. Fica à vontade. A gente só estava aqui, queria um ping-pong. Não, eu já tô aqui assim, eu não sei mais pra onde que eu olho. Mas eu vou aqui ser tendenciosa pro lado humano, porque eu vou engrossar o lado aqui, a minha esquerda. Tinha que estar na esquerda, Tinha que estar na esquerda esses dois aí. Eu vou aqui. Porque é uma situação, as situações são díspares. Díspares por quê? Como o Bano pontuou, em 2018 nós tínhamos Lula preso e o lulapetismo, que aí nós temos que separar o lulapetismo, esgarçou a corda. Manteve uma candidatura até o final da possibilidade de substituição do registro que ele poderia ter feito anteriormente, seja aderindo à campanha de Ciro, seja indicando o Haddad, mas não, eles mantiveram a figura do Lula como personagem central, sabendo que a chance dele poder ser candidato ali, se não fosse inexistente, era mínima. E agora, esse quadro do julgamento tem termos jurídicos. Altera a situação jurídica do ex-presidente Bolsonaro? Não, porque ele já está inelegível a partir da condenação que foi imposta a ele pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, ele já é um personagem que já está fora do cenário
político em termos da sua inelegibilidade. Caso ele venha a ser condenado agora, nesse julgamento da ação penal 2668, e a dessa condenação vem uma nova inelegibilidade, ela só vai reforçar essa situação da incapacidade política dele, de ser, da capacidade eleitoral passiva, Sim. que já é existente. Então não vai mudar esse quadro em termos jurídicos. E o que ele deveria fazer, já sabendo disso, e aí nesse é o ponto de interseção, é já pensar no capital político que ele tem, para onde que ele vai direcionar esse capital político. Mas existe ali toda uma estratégia também de manter-se, tanto que existe a narrativa de que ele pode vir a ser condenado, que eu acredito que após esse julgamento vai cessar por completo essa teoria de que ele vai poder vir a ser candidato nas próximas eleições, mas o estratégico por parte dele, de Sim. todo esse cabedal, para quem esse manancial político de voto da direita, da extrema-direita, vai direcionar. Já tinha que estar fazendo isso. E não ficar remoendo igual Lula fez em 2018 e acabou ali com uma derrocada. Porque o objetivo não é ganhar a próxima eleição, é manter a liderança e sobre o campo político. manter o personagem, manter o ator, o player, sem ter arena nenhuma para jogar. Essa que é a verdade.